Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Temas importantíssimos. Com certeza, maiores informações você está vendo aqui nesse podcast. Aproveita para compartilhar tanto lá no nosso Spotify quanto no YouTube. Eu sou o professor Vitor. E eu sou Águida Feitosa, do marketing do Sesmac. E tema hoje é um tema fantástico. Eu acho que ele complementa o anterior, né? Nós estamos juntinhos, associados. Estou só preocupado que hoje eu não comi bem, então eu acho que a temática hoje vai ser meio que fiscal da alimentação, é isso? Não, muito pelo contrário, aqueles que trabalham com educação saudável, não é isso? Exatamente. E a alimentação saudável, né? A alimentação saudável. Isso. E é um tema que a gente percebe que você coloca lá na internet uma busca, né? Então você vai encontrar diversas matérias, diversas notícias, diversos sites, todo mundo com orientações e dicas. E aí? Seguir isso, não seguir, o que fazer, né? Então a gente tá aqui com duas especialistas que parece uma dupla sertaneja. Vamos deixar elas se apresentarem aí. Aqui nós temos Isabelle Maranhão e Isabela Maranhão. Então assim, sejam bem-vindas a esse episódio. Muito obrigada. É um episódio que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor. Um episódio que muitas pessoas vão querer assistir, tenha certeza disso. Maravilha. E eu queria que vocês falassem um pouquinho quem são vocês. Então, sou Isabelle Maranhão, sou nutricionista formada pelo Centro Universitário Sesmac. Atualmente eu sou docente do curso de graduação em nutrição e também do mestrado em pesquisa em saúde, né? Profissional de pesquisa em saúde. E também, atualmente, eu sou estudante, sou pós-doutoranda de Ciências da Nutrição na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu, Isabela Maranhão, né, também sou egressa do Sesmac, me formei lá como nutricionista em 2014, sou enfermeira também, me formei em 2008, mas hoje eu só atuo na nutrição. Sou mestre, terminei aí com a Belly, meu Deus, até eu. Bela e Bela. Vai ser essa confusão aqui durante o podcast, porque eu troco bastante. Até a gente troca. Finalizei mestrado agora em dezembro, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, né, que é minha área mesmo, nutrição clínica. Atendo no consultório particular e na Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Então acho que vocês vão trazer muitas informações, né? Com certeza. E aí a gente começa, professor, acho que muitas pessoas têm essa dúvida, talvez, não sei. Porque assim, a gente aprende muito com vocês, principalmente terminologias, né? Então, queria iniciar basicamente com essas duas terminologias. O que é correto, o que não é, são iguais, são distintas, como seria? Fazer dieta ou reeducação alimentar? Quem responde? Posso responder? Pode. Claro. Eu, como atendo muito consultório, né? Eu digo sempre ao meu paciente, o meu maior papel aqui é lhe reeducar. Eu não quero ficar com você a vida toda, você vindo aqui todos os meses. Não, eu quero te ensinar a comer, a saber fazer boas escolhas, a viver em equilíbrio, a chegar numa viagem e saber o que comer, a chegar num restaurante e saber o que comer, quando se exceder, como voltar. Isso é o grande papel do nutricionista. Ele precisa ensinar o paciente dele a comer de forma saudável, a saber mesmo fazer escolhas, a ler rótulo, a saber o que é saudável ou não, a saber até onde ele poderia comer aquilo ou não. E, assim, o foco principal é buscar o equilíbrio em tudo isso. Porque a comida, ela faz parte da nossa vida. Tudo, assim que a gente chegou aqui, vocês ofereceram um cafezinho. Então, tudo está em volta de comida, né? Então, a gente precisa olhar para a comida com leveza. E ensinar, reeducar, é o nosso grande papel. Grande papel. Sempre, seja ele qual for o objetivo do paciente. Então, a terminologia correta... Na verdade... Reeducar. Perdão. Mas, na verdade, assim, o termo dieta, ele está muito relacionado ao padrão alimentar. Então, tudo que você come é sua dieta. Não quer dizer que eu fazer uma dieta é sempre algo saudável. Entendeu? Então, a gente utiliza como regime. Estou de regime, estou fazendo regime. Então, a dieta é aquilo que o indivíduo ele consome, né? Mas isso de reeducação alimentar,
que aí a professora falando agora, né? Que o ato de reeducar, a gente fala em reeducação como se fosse algo mais, até digo coloquial, né? Sim. Mas a educação é algo permanente. Então, a gente não reeduca. A gente está sempre educando. Tanto é que a gente tem uma disciplina na grade, que é a educação alimentar e nutricional. Então, independente de onde o nutricionista esteja inserido, como a Bela disse, ele tem que educar o paciente. Isso. Ele tem que garantir que ele tem autonomia. Então, ele tem que saber, como ela falou, o que é que eu vou comer, o que é saudável, o que não é, horário, quantidade, de acordo com cada necessidade, né, de cada indivíduo, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, condição patológica, condição fisiológica, se está gestando, se está lactante, né, se está amamentando, no caso. Então, tem que adequar tudo isso. Então, ele tem que ter essa autonomia nesses momentos em que ele estiver inserido nesses contextos. Né? Nessa autonomia que talvez seja um ponto de equilíbrio, né, já que a gente está falando de alimentação, o que seria, né, nessa terminologia, adequar e ser saudável? Porque muitas das vezes a alimentação, as pessoas falam, a alimentação adequada é sempre saudável. Então, muitas das pessoas utilizam esses termos de forma única. Então, nossa pergunta basicamente é essa. Tudo aquilo que é adequado é saudável, e tudo que é saudável é adequado? Porque hoje, com essa autonomia, as pessoas buscam diferentes estratégias. Então, a minha maior dúvida, eu acho que a grande maioria das pessoas, é saber se realmente uma alimentação saudável é adequada. E aí? Depende, viu? Depende. Um exemplo, um paciente diabético. O que é adequado para ele nem sempre é saudável. Mas é necessário. Mas é necessário. E muitas vezes, um exemplo, um paciente diabético. Doutora, qual fruta eu posso comer? Não são todas, nem toda hora, nem todo tempo. Então, para algumas pessoas, depende. Depende da situação, né? O paciente, qualquer pessoa, a gente vai orientar a alimentação saudável, né? Frutas, verduras, legumes, raízes, arroz, feijão, frango, peixe, isso. Isso é a base para todo mundo. Mas, para certas condições, aquela fruta pode não ser saudável para ele. Porque a condição patológica dele não permite, porque vai elevar a glicose, né? Porque tem um índice glicêmico maior, tem uma carga glicêmica maior, então depende. Essa dúvida aí que eu tinha, estou começando a tirar agora, professora. Tá vendo? Realmente um grande mito, né, que as pessoas trazem para a gente. Falou uma variável importante, que é o índice glicêmico, né? Tem fruta que é adequada, mas o índice glicêmico é elevado, então talvez para o diabético não sirva, não é isso, doutora? Depende. Eu sempre falo que a resposta sempre depende. É incrível. Na nutrição, essa resposta depende, ela cai em várias horas. Mas deixa eu que a Bela disse. Ele pode até comer algumas frutas, mas a gente utiliza estratégias para diminuir esse índice, essa carga glicêmica, né? Então, porque isso que ela falou é bem verdade, né? Não estou ratificando. Eu estou ratificando, estou retificando, né? Mas, por exemplo, para um nefropata, né, um paciente que tem a doença renal, carambola, geralmente a gente não recomenda, porque ela é nefrotóxica. Uma né? fruta. É uma fruta. É saudável, né? Então, tem que ter realmente, assim, essa cautela nas indicações. Por isso que é importante sempre acompanhamento nutricional, então, né? Com nutricionista. Você pegou um tema que eu acho que é fundamental e que muitas pessoas, prestem bem atenção, pegam receita de amigos, Nossa. pesquisam na internet e buscam lá, né? Eu quero emagrecer em 5 dias. Depois já zera no 5 dias. Mas tem gente que tá Não tá exagerando, não. Para uma Existe, festa no né? final de semana. Então eu quero, Muito comum. emagrecer rápido e tal, eu vou lá, busco. E vocês estão trazendo para cá informações importantes. Ou seja, cada processo, né, de dieta, vamos dizer assim, tem que ser compatível com a pessoa. Sim. Você vai ter que fazer uma bateria de exames para entender quem é você, como você está. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso e da importância do papel de vocês, né? Fazer isso bem personalizado, vamos dizer Com assim. certeza. A gente, isso até a gente aprende no primeiro ano de faculdade, né? Que são as leis da alimentação saudável, né? Que aí a gente conta com quantidade, qualidade, harmonia e adequação, né? E aí o que a gente pensa? A gente não pensa só em calorias. Calorias é o produto final, né? É o produto final. Lógico, a gente pensa nisso, porque eu tenho que pensar no gasto energético do indivíduo, quanto ele precisa, ainda mais se ele tem alguma patologia associada que demanda um gasto energético maior. Lógico, a gente pensa nisso. Mas todo mundo acredita que a gente só pensa nisso. Tanto é que é muito comum quando a gente vai comer, quantas calorias tem isso aqui?
A gente utiliza uma tabela de composição de alimentos para saber quantas calorias tem aquele alimento. A gente não sabe de cara. A gente até acaba memorizando um ou outro por utilizar com mais frequência. Mas a gente não sabe de cabeça, porque pra gente não é que pouco importa, mas é um dos fatores importantes. Então, quando a gente fala como a gente já falou aqui, em qualidade, né, quantidade, a gente adequa também a condição financeira, sociocultural, como a Bela falou no início. Alimento, ele não é simplesmente para nutrir o indivíduo, mas ele nutre sentimentos, ele traz a gente memória afetiva, né? Então, assim, ele é social. Como é que a gente vai fazer um aniversário se não tem um bolo, né? E o indivíduo que está, entre aspas, em dieta, ele não vai poder comer um bolo no aniversário da filha, da mãe, né? Então, a gente leva tudo isso em consideração na construção do planejamento dietético, né? E em relação à adequação, é aquilo que a gente falou. Depende da idade, a gente vai ter recomendações específicas para a idade, porque um indivíduo que seja uma criança, ele não vai ter a mesma necessidade que um adulto e que um idoso, por exemplo, né? Questões biológicas, né? Não falando de gênero, falando em sexo, homem e mulher são diferentes, então a gente também leva isso em consideração. Então, quando a gente faz esse planejamento dietético, a gente faz essa anamnese, né, na primeira consulta, de forma muito detalhada, porque tudo isso leva em consideração quando a gente vai planejar esse plano alimentar, né, que a gente não chama de dieta, chama de plano alimentar, né, que a gente planeja junto com o paciente. Então, por isso que a gente é contra dietas de gaveta, porque é uma dieta que você não pensou antes naquele indivíduo. Claro. Você fez a dieta antes de ver o indivíduo. Como isso é possível, né? Então, por isso que não serve. A minha dieta servir para a Bela e da Bela servir para o Vitor. É por isso que a dieta do Google não serve. Exato. Não serve. Não foi feita para você, pensando nas suas condições, nos seus costumes, nas suas necessidades, nas suas patologias, na sua atividade física, no seu gasto energético. Não foi. Aquilo está ali. Dieta para perder peso. Ah, vou passar o dia tomando suco. Ah, vai perder? Vai. Até quando? Né? Até quando você vai conseguir sustentar 2, 3 dias só tomando suco? É impressionante. Na verdade, são os milagres, né, que as pessoas pensam que muitas das vezes podem ocorrer. E pegando já esse gancho dos costumes, né, o Brasil ele é um país de diversidades, inclusive alimentar. Uhum. Se nós formos para o norte, né, lá nós temos o pão com tucumã, entre outros. Aqui no Nordeste, nossa, é o café da manhã, né? Né, professora? Cuscuz. Não, nós moramos no melhor local para se planejar uma dieta. Exatamente. E se for lá para o sul, tem um café colonial, que tem lá o salsichão, entre outras. E como é que lidar com isso? Eu acho que os costumes são grande parte desses constituintes da mudança né, de vida e de hábitos saudáveis. Como é que vocês encaram como profissionais da área essas diversidades culturais, bem como a realidade de cada indivíduo partindo dos seus costumes? E a gente tem que ter um cuidado muito grande com os costumes, né? Isabela, comer cuscuz com açúcar faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu fui criada assim. Aí você vai tirar... Não. Mas vamos ensinar a comer melhor, vamos tirar o açúcar do cuscuz, né? Então, saber lidar com essas culturas, o profissional ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer um plano alimentar com a cara do paciente. Claro que a gente tira muito ele da zona de conforto, na grande maioria, né? A gente modifica muito, mas a gente também tem esse cuidado para inserir o que ele gosta de comer, senão aquilo não é sustentável. Porque eu acho que é um desafio, né? Fazer esse processo da educação alimentar. A gente que mora aqui no Nordeste, a gente tem uma variedade gigantesca. Eu acho que é muito fácil montar um planejamento alimentar com várias opções. É muito fácil. Eu acho que a pandemia, com esses atendimentos online que até hoje a gente faz, a gente aprendeu muito a lidar com isso, porque eu atendi pessoas de São Paulo, de Roraima, do Rio de Janeiro, que a cultura, o café da manhã é totalmente diferente da gente. Alimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Eu atendi pessoas de fora do país. Teve uma família dos Estados Unidos. Eu digo, meu Deus, que invenção! Não quero atender, porque era tudo diferente. Bacon com ovos, mas assim. Bacon com ovos. Eu digo, meu Deus do céu. E muitos alimentos que eu não conhecia. Frutas que eu não conhecia.
Tive que parar para estudar para poder montar aquele planejamento alimentar de acordo com o que eles comiam, o que eles tinham. Muito, né? Muito, né? Conheci muito o hábito do paulista e do carioca de tomar café, pão na chapa. E na padaria. Né? Aí quando você oferecia raizinha... o carioca. Não quero comer isso de manhã, né? Mas voltando pra gente, assim, pro Nordeste, a gente tem uma variedade gigantesca e se torna muito mais fácil de montar um planejamento alimentar com essa variedade que a gente tem. E a gente tem que respeitar os gostos, né? A cultura, a forma que ele foi criado. Mas, claro, como eu falei, a gente tira um pouquinho da zona de conforto. E eu estava falando da questão da zona de conforto. Eu acho que esse é o maior desafio do ser humano. Sim. Com certeza. Porque a gente tem muito acomodado. Isso é uma realidade, né? Sim. Tudo que vai gerar uma mudança, algo que vai trazer a gente do que a gente já está acostumado, mexe um pouco com a gente, né? E aí, o que é que... Assim, eu queria ter uma dica mesmo. Isso até aí volta para eles que eu fico fazendo, aproveitando os momentos. Cada podcast que você está em casa, uma consulta. Vem a psicóloga, que ela fez terapia com a psicóloga depois. Aí que tem 2 nutricionistas. Eu acho que vão sair 2 dietas, pelo menos. Olhe. Né, professora Águia? E personalizadas, cara. Olha. Que isso aqui é importante. Não vou no Google pesquisar. Estou com 2 profissionais para isso. Eu vou fazer até o almoço e a Belle do almoço pra frente. Não dividir, né? Mas Vamos sério, assim, o que é vocês que atendem bastante... qual é o maior desafio da pessoa dar continuidade a essa educação? Né? Assim, tipo, eu comecei bem, mas depois eu me perdi, não consegui mais, acontece isso. Queria que vocês trouxessem alguns exemplos de como é que funciona. Eu acho que isso é um problema global e acho que a pandemia acabou piorando isso, que é o imediatismo. Todo mundo quer resultado rápido e a gente se compara demais, né? Então, assim, eu quero um resultado que a Bela teve, eu quero o resultado que o Vitor teve, né? E a gente foca muito, assim, eu acho que adolescentes, principalmente, jovens adultos, se compara muito com os influenciadores digitais, né? E aí, mas isso não é um problema atual, a gente vê hoje com mais facilidade. Mas a gente sempre recebeu nos consultórios esses pacientes, a maioria deles, e se a gente parar para pensar, a gente também é assim, que quer resultado imediato, né? Então, mudar hábito não é fácil. Não. Porque você muda toda a sua rotina. Acho que a gente até estava conversando nos bastidores, né? O que é que eu preciso fazer para ter uma alimentação barata, sem gastar muito? É questão de organização, né? Então, essa é a palavra. Essa é a palavra, né, Bela? Então, assim, para organizar, eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso adequar aquele novo hábito à minha rotina. Porque eu não vou parar de trabalhar, não vou parar de estudar, não vou parar de pegar filho na escola, de ter outras atribuições, né? Eu vou ter que adequar aquele novo hábito nessa minha rotina. Então, é difícil mudar. E como a gente trabalha, a nutrição preza, não é uma mudança rápida, não é uma mudança brusca, né? Como a gente tem outras estratégias que utilizam, que a gente tem resultados muito mais rápidos. Lógico, uma pessoa vai ter um resultado diferenciado, pode ter um resultado mais acelerado que outra, que é a individualidade biológica. A gente não tem como mensurar, mas, né, que vai ter um mais do que o outro. Mas a questão de mudança de estilo de vida, ela é paulatina, ela é devagar, né? E aí o importante é você fazer com que aquilo vire seu hábito, para você ter uma adesão maior e a longo prazo. Né? E como a Bela disse lá no início, tem autonomia. Então, a partir do momento que ele é educado, né? Ele sabe que viajou para um lugar, que teve comidas deliciosas, maravilhosas, que você faz parte da viagem, né? Certeza. Conhecer a cultura é conhecer a gastronomia do local, né? E a gente exagera muitas vezes. Exagera em que sentido? Come além do que a gente come diariamente ou que não está no nosso planejamento. E aí, quando voltar, eu faço o quê? Perdi tudo? Estou desestimulado? Não. Já foi educado que quando você voltar, volta a sua rotina, né? Então, acho que o problema hoje é esse, é o imediatismo, né? Seja onde for, seja emagrecimento, hipertrofia, todo mundo hoje quer tomar muito suplemento também, procura a gente para muito suplemento, né? A gente é abordada, né? A Bela pode até falar melhor, porque ela trabalha mais com esse público, é mais idoso, mas mesmo assim eu também recebo pacientes que querem hipertrofia, que querem longevidade, que é o nome da moda, né? A mudança de hábito, ela, como a Belle falou, ela realmente não é do dia para a noite. Para nada. Para qualquer coisa. Você não muda do dia para a noite. Né? Uma coisa que eu ensino muito aos meus pacientes, já tive várias pessoas, de tomar o café, nosso querido café, sem nada. Sem adoçar, sem açúcar, sem adoçante.
Eu perdi as contas de quantas pessoas eu já consegui fazer isso. Simplesmente fazendo uma mudança gradual, ensinando a ele que aquilo é um processo. Eu coloco 10 gotas de adoçante. A partir de hoje, você vai colocar 9. Daqui a 15 dias, 8. Daqui a 15, 7. Olha. E eu sou uma prova viva disso, viu? Eu sou da tropa do café, eu tô preocupado com isso. Eu sou da tropa do café. Olha, aí as pessoas falam, não vou conseguir. Já tira isso da cabeça. Não, vamos sim. Tem pessoas que voltam no retorno com café puro, que eu fico impressionada. Eu passei 3 meses para tirar, não tomo há mais de 10 anos. Meu café é puro. Mas você precisa querer, você precisa estar aberto às mudanças. É isso que eu sempre converso no consultório. Quando uma mãe com um adolescente vem, a mãe está preocupada porque o adolescente está sobrepeso, ou porque só está muito seletivo, ou porque só come... Enfim, eu pergunto ao adolescente, você queria ter vindo para consulta? Ou foi sua mãe que lhe trouxe? Não, eu queria ter vindo, pronto. Já é o começo. Passo. É um grande passo. Assim, eu quero mudar. Né? Eu recebi essa semana uma jovem de 16 anos que não comia nenhuma fruta. Só comeu quando era bebê. Mas ela, estudando para o vestibular, que ela quer medicina, ela disse, eu enxerguei a importância das frutas. E aí estou aqui. A chance dessa menina comer é enorme. Isso. Mas eu também tive cuidado. Vamos comer uma fruta por semana. Você vai escolher. Eu tô achando perfeito esse bate-papo. Porque eu acho que esse processo, né? Essa é a palavra. É um processo. É tudo um processo. É um processo. E gradativo, né? Você não vai nada... Nada então, imediatista. Essa questão do café que você falou é real. Porque eu hoje estou com café sem açúcar. 0 açúcar. E foi exatamente assim. Comecei aos pouquinhos, e hoje eu não preciso do açúcar. Isso são mudanças de comportamento, né? Eu tô até numa pauta interessante, as pessoas que vão para o aniversário com as suas marmitinhas ali, né? Com as suas quentinhas. Como é que a gente encara isso? Isso é realmente uma mudança de comportamento? Ou, de repente, existe um fator aí que pode não ser tão determinante assim? Então, aí tem que ter cuidado. Eu gostei. Não, deixa a Beli falar, que eu já gostei da palavra cuidado que ela começou aqui. Eu tenho um pouco de polêmica também. Então, é hora que você parar, espreguiça, ouve, porque eu estou sentindo que vai vir dica fantástica aí. Vamos também lá. Acho. Vai, Beli. Começa com teu cuidado aí. A Bela falou, né? Cuidado. Né, que eu falei da palavra cuidado. É cuidado mesmo, porque assim, a gente também vive de uma forma que é muito extremista, né? Então, hoje, por exemplo, todo mundo... A gente tava brincando aqui, né? Subindo a escada, que a gente tá fitness. Então, hoje, a palavra fitness está associada a tudo. É questão de moda, né? Questão de moda. Né? Até os alimentos, até a indústria alimentícia, ela pega essa onda, né? Para poder trazer para o marketing dela, para poder vender mais. Porque você pega um produto ali que é fit e é saudável para você, né? Então, tem que ter cuidado. Porque, assim... Por que você vai andar com marmita em certos locais? Você está ferindo um daqueles princípios que a gente falou da alimentação saudável, que é a sociabilidade, né? Você está ali em sociedade, vai comer uma pizza, é se controlar ao comer uma pizza, né? Você não vai comer 4 fatias, se é o do seu costume. Você vai ter que se controlar para poder comer menos. Ter boas escolhas no tipo de pizza também. Come né? 3,5, né, professora? Depende. Depende, até isso depende. Porque se for um paciente que coma... Tem paciente que a gente recebe que come só besteira o dia inteiro. Com certeza. Aí você vai mudar o padrão alimentar dele do dia para a noite, ele não vai aderir. Você vai ter que fazer o que a gente chama redução de danos. Você vai diminuir quantidade, vai mudar, dependendo, né, para outra marca melhor, né, menos prejudicial. Então, a gente tem que pensar, né, dessa forma. E aí tem gente que acaba exagerando nisso, né, que acaba ferindo desses princípios e que às vezes não tem necessidade de estar levando essas marmitas. Agora, lógico, se ela sente a vontade, se que vai ter lá, ela não vai querer comer. E ela prefere para não comer besteira, porque ela está num planejamento, num processo... É uma coisa. Às vezes até uma patologia mesmo, ou, né? Exato, alergia, né? Alimentar. Né? Ou realmente doença celíaca, né? Que realmente, como a gente está falando, quando é alguma condição clínica ou algum planejamento dietético que ela realmente precisa desse cuidado, é uma coisa. Mas não é pra gente estar aí andando com o marmito pra cima e pra baixo, porque eu tenho que, né, ficar noiado com isso. Essa semana também, um adolescente que eu atendi,
Aí ele disse, Isabela, essa semana minha mãe conversou comigo porque eu tava começando a não querer ir para os programas de família porque lá eu não ia ter o que eu poderia comer, o que eu queria comer, e ela não deixava eu andar de marmita. Então eu dizia, quero não ir, vou ficar em casa. Repare só, que coisa. Ficava em casa sozinho, deixava de estar no convívio com a família por conta da alimentação. Então isso é muito sério, né? E aí foi legal porque ele disse assim, estava me fazendo muito mal. E eu estava começando a brigar com a minha mãe. Mas que bom que ele falou isso pra você. Então, muito. Aí eu disse, fulano, a gente não precisa ser tão extremista assim. A gente tem as refeições livres. Faz bem para nossa mente, faz bem para o nosso corpo também, né? Passa a semana inteira se alimentando super bem, praticando atividade física. Chega num sábado à noite na casa da sua avó, você não poder comer um pedaço de bolo da sua avó. Ela fica super triste. Sua família também. E você, no fundo, também fica. Então, principalmente com os adolescentes, a gente tem que ter muito cuidado, assim, eu quero a dieta em peso, em gramas, pesar quanto de batata doce, e eles ficam perguntando quantas gramas de proteína, eles querem saber tudo, né? Mas aí a forma de você passar essa dieta e a necessidade dele seguir tem que ser com muito cuidado, porque senão ele fica como esse menino estava ficando. Não quer mais participar dos momentos. Ele vai atingir meio que o objetivo dele ali, mas ele vai estar perdendo outras situações, outros momentos, Isso, né? Aí só pensar em músculo, em corpo, estética, não é saudável. E a mente? E aí, só para complementar, Bela, isso acaba levando até a uma outra patologia dentro da nutrição, que são os transtornos alimentares. Demais. É uma das perguntas nossas. Demais. Porque cada são vez gatilhos, mais frequente, né? Exatamente. Porque todo transtorno alimentar, eu não sou especialista no assunto, mas já estudei um pouco sobre. Mas, assim, o transtorno alimentar, por trás dele, sempre é um transtorno de personalidade, de humor. E tem os gatilhos para isso, né? Então, eles começam... A gente já recebeu vários pacientes, inclusive na clínica Escola de Nutrição, de lá do SESMAC, que esses pacientes, eles contabilizam tudo que eles consomem. Tem calorias hoje, aplicativos que contam calorias hoje, que facilita a gente como profissional, né? Mas facilita quem está aí na beira de um transtorno, né? Então, eles contabilizam tudo que eles consomem. Isso leva ao transtorno de anorexia, de bulimia, vigorexia também, né? Que está bem frequente. Então, esse que é o problema do extremismo. Como eu disse, vai precisar levar marmita por alguma situação específica. Ok, mas para todo canto levar marmita, tem alguma coisa errada aí, como desse paciente. Exatamente. Então, até a família tem que meio que observar, vamos dizer assim, né? Para que possa estar ajudando, colaborar. Porque é importante uma alimentação saudável, sem dúvida. Com certeza. A gente falou aqui no episódio passado a questão da longevidade, né? Onde as meninas trouxeram para cá, as professoras. A professora Pietra e a Aline, né? A nossa egressa Aline. Elas trouxeram para cá a questão que se inicia já desde novo, né? Essa preocupação, não só quando chega na fase idosa, que você vai se preocupar com a questão de envelhecer bem, vamos dizer assim, né? Com qualidade. Então, a alimentação e o exercício físico, eles estão totalmente juntos, associados ali. Tudo. E ter essa preocupação desde o princípio, ele é fundamental. Porém, eu acho que vocês estão trazendo palavras importantíssimas aqui, que é a questão do extremismo. Eu acho que tudo que te leva para o extremismo nunca dá certo, né? Isso, então, acho que saudável. Vocês utilizaram uma palavra aqui também, que eu acho que faz bem parte desse processo alimentar, que é a questão do equilíbrio. Sim. Né? Então, acho que esse é o ponto principal. Sentir-se bem, né? É a mudança comportamental. Na verdade, o que a gente mais observa, e aí já puxando um pouco para o emagrecimento, tem muitas pessoas que querem ser emagrecidas, mas não querem emagrecer. Exatamente. Talvez estamos numa era de isso daí mesmo. Eu queria muito ouvir vocês. As pessoas, cada vez mais, elas estão tentando emagrecer, buscando alternativas, né? E aí vem várias estratégias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né? Jejum intermitente, dietas detox, da lua, tem tudo, da maçã, da lua, da maçã, da uva, da sopa, do suco. Justamente nisso. Como é que vocês encaram o processo, já que a doutora falou muito bem nessa palavra, a doutora Isabela, o processo de emagrecimento, que hoje é uma busca incessante por muitos. E sempre fazendo aquele comparativo, né?
faz aquele culto ao corpo, comparando-se com pessoas, com os blogueiros, com a modelo. E aí, como é que é essa relação do profissional de nutrição com esse processo de emagrecimento? Olha, a gente tem que ter muito cuidado quando atende um paciente que vem com objetivo de emagrecimento específico, né? A gente precisa escutar muito ele, saber o que o levou ao aumento de peso, né? Ao sobrepeso, à obesidade, que a gente tem vários graus, desde quando ele está em sobrepeso, o que foi que ele fez para estar em sobrepeso, se já utilizou estratégias para perda de peso, que a grande maioria já. É um desafio muito grande e o maior desafio é ensinar esse paciente que é um processo. Você ganhou 20 quilos em quanto tempo? Quantos anos? Eu falo isso. Não vai ser de um mês para o outro que a gente vai eliminar o que você ganhou em anos. Né? Aí a gente vai para o que ele come, quanto ele come, a prática da atividade física, que é ponto assim fundamental, que hoje eu nem preciso falar aqui dos benefícios, mas assim, eu bato nessa tecla com todos os meus pacientes da necessidade, seja qual for o objetivo. A gente precisa praticar atividade física. Busque algo que lhe dê prazer. Aí lá no fim eu puxo para musculação, pensando na fase idosa, enfim. Mas o processo de emagrecimento, ele precisa entender o papel dele durante o processo de emagrecimento. Ele pode ir para o melhor profissional que existir, mas o ator principal é ele. É ele que vai passar as vontades. É ele que vai se levantar da mesa. Poxa, eu comeria mais, né? Mas vai ter dias que ele vai comer mais. E ele precisa entender isso. Eu ensino, eu digo muito, vai ter meses que você vai perder mais, vai ter meses que você vai perder menos, e vai ter meses que você não vai perder. A questão é não se desmotivar. Aí eu puxo de novo. Quantos anos levou para aumentar o peso? O processo é esse. Né? E aí, claro, tem pacientes que vão precisar ir para um endocrinologista, para um terapeuta, para um psiquiatra, fazer um tratamento multiprofissional, vários, né? Porque a comida está muito relacionada ao prazer, ao bem-estar. Né? E muitos pacientes obesos, eles já vão para nutricionista com, ai meu Deus, vou perder o que eu mais amo fazer. Comer. E aí eles nem conseguem fazer, né? Se for nesse formato, né? É porque as pessoas esquecem que, assim, um dos principais fatores que influencia na obesidade é o fator ambiental. Exato. O ambiente é obesogênico. O ambiente é obesogênico. Então, você ter um chocolate em casa vai lhe dar mais vontade de comer o chocolate que se não tivesse em casa. Você vai ter que comprar ainda o chocolate para comer. Mas você tá ali na mesa... Só o que a Bela está falando é a grande pergunta que eu faço também. Como é em casa? Isso. Seu marido, né? Se eu receber uma mulher, seu marido, você é casado, seu marido faz, se cuida. Quando ele não faz, não se cuida, é muito mais difícil. Não, ele tá também. Ai, então, vou trazer ele aqui, traga ele aqui, porque a feira vai ficar mais saudável. Isso. A despensa vai ficar mais saudável. E aí é muito mais fácil. E é ambiente em tudo, né? Assim, morar perto de algum local que tenha uma variedade de verduras, de frutas, né? A gente vê muito isso em populações de vulnerabilidade social que não tem tanto acesso a esses alimentos, isso. Né? Tem um ambiente realmente, de fato, mais obesogênico, né? A gente trabalha muito hoje isso do ambiente, porque tem muita contribuição no comportamento, né? E a gente fala muito da tríade para perda de peso também, que além do exercício e da alimentação, também o sono. É, né? Importantíssimo. A gente hoje inibe muito o sono. Com rede social, né? Trabalhando demais, trabalho por turno, né? A gente tá dando plantão e vive em festa. Então, assim, não que a gente não possa fazer nada disso. Lógico, eu recebi uma proposta de emprego trabalhando no plantão. Não vou? Lógico que vai, né? Vou para uma festa no final de semana.
Vou deixar de ir? Não, né? Calma, tudo é equilíbrio, né? Mas quando eu não tiver, que for na hora de dormir, é aquela questão também de fazer higiene do sono, né? Controlar outros fatores também de estresse. Então, tudo a gente quer resolver com medicamento, né? Ou, como a gente falou, do imediatismo. Né? Tem pacientes que vêm vem para consulta. Aí, no retorno, 20 dias, né? Nesses 20 dias, para mim, como profissional, a balança é um detalhe. Eu quero saber o que ele conseguiu mudar. Eu já diminuí o meu doce, já diminuí a quantidade de pão que eu comia, já diminuí a minha porção, estou dormindo melhor, estou indo ao banheiro, estou tomando mais água. Isso para mim já é uma evolução. E às vezes sobe na balança não perdeu, né? Aí às vezes sobe na balança e se frustra. Aí eu... Veja quanta mudança. Tá dormindo melhor, tá tomando mais água, começou a fazer atividade física, se sentindo melhor, evacuando melhor, mais disposição, mais energia. Isso é resultado. Não é só quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, né? Então, é processo. E assim, emagrecer não é fácil. As pessoas acham que ele tá obeso porque ele quis. Tá obeso... Na minha humilde opinião, né? Aqui na frente de 2 especialistas no assunto, emagrecer não é fácil. Não é só força de vontade, não é só alimentação saudável, também tem que ter uma mudança comportamental e ter, como a doutora disse, uma campanha em prol disso no seu ambiente. Uma rede de apoio. Os fatores ambientais são fantásticos serem mensurados, né? E aí eu falei aqui rapidamente do jejum intermitente, do detox. Como é que vocês encaram essas estratégias? Quando a pessoa já vem, professora, cadê o meu jejum intermitente? Fiquei sabendo que é bom. Mesmo. Da mesma forma que o atleta. Cadê minha dieta? Tem que ter suplemento aqui. Se não tiver whey protein, se não tiver... Nem quer. Já chega tomando. Não, e fala mal do profissional. Que não faz. Porque não, fui lá fazer uma reeducação. Mandou comer comida. Cadê meu suplemento aqui? Isso. E aí, como é que vocês encaram essas estratégias sobre as mais diferentes formas e objetivos aí, quando vem já essa proposta inusitada do próprio paciente? Eu acho que está dentro da educação alimentar e nutricional que a gente falou. Então, assim, ele já vem com isso por parte de alguém que já falou para ele que funciona. E provavelmente é uma pessoa que tem um corpo que ele queria ter, né? Então, ele já tem um exemplo ali. Se ela conseguiu fazer, então tem que seguir o que ela fez para poder chegar naquele objetivo, que eu também quero, né? Em relação às dietas da moda, eu sou muito... Eu não gosto, porque tem profissionais que acabam aderindo, né? E aí, lógico, eu sempre falo assim, a gente não fala da conduta de nenhum profissional, porque cada profissional sabe quem é o seu paciente. Então, ele adotou tal conduta por algum motivo, né? E aí, realmente, caberia conversar com um profissional para saber. Mas, do ponto de vista de evidência científica, o que a gente tem hoje, que pode dizer que funciona para alguns casos, poucos casos, né? O jejum intermitente, ele não tem estudos mostrando, assim, comprovando que ele seja superior à restrição energética. Isso. Por quê? Ele pode fazer você perder peso. Porque o que é o jejum intermitente? Ele vai delimitar uma janela, que a gente chama de horário de alimentação, e um horário sem alimentação, que é o jejum. Então, naturalmente, você acaba restringindo o tempo de alimentação e, consequentemente, restringe energia. Então, você vai perder peso. E aí, o que alguns outros estudos mostram é efeito metabólico. Então, como ele acaba também se alinhando ao ritmo circadiano, onde a gente tem durante, né, ao longo do dia, a secreção de alguns hormônios, neurotransmissores, que também estão influenciando aí no processo de digestão e absorção, e anabolismo e catabolismo. Então, ele acaba tendo essa melhora metabólica pela hora do dia que consome. Mas dizer que ele é uma estratégia que é superior à restrição energética não é. Assim, já tem estudos mostrando que não é, entendeu? Mas eu posso utilizar ele a depender do paciente, a depender de cada caso, até como estímulo. Isso, exatamente. Para ver o resultado, para poder continuar, né? Isso. Então, assim, não tem lógico, não algo diferente. Exato. O paciente, ele gosta de fazer algo até para ajustar o horário que ele consome a refeição, para não também consumir, né, fazer lanches noturnos, né, se for o caso, porque mais uma vez depende. Alguns pacientes a gente precisa fazer lanche noturno como hepatopata, né, para ele não fazer hipoglicemia no dia posterior, enfim. Então, a gente precisa ter esse ajuste, né, de acordo com cada paciente, cada perfil. E aí, o jejum ele pode ser uma estratégia. Isso. Né? Ele só vai fazer mal para os pacientes, por exemplo, paciente diabético, que vai ficar, dependendo do tempo de jejum também, que tem vários tipos de jejum. Tem jejum que você fica 24 horas sem comer e come no outro dia. Tem jejum que você faz, que é o mais comum, que é a restrição do período alimentar, que você fica 12, 16, 18 horas em jejum.
né? Então, vai depender de qual estratégia o profissional ele tem o domínio para poder fazer. Né? Porque não é só de ouvir falar, é pesquisar e saber qual é feito, né? E outra coisa também, que algumas diretrizes trazem, né, Bela? Que é a low carb, né? Que é uma discussão bem grande da nutrição também. É polêmico, é polêmico. Porque alguns autores acreditam que o efeito da obesidade é pelo maior consumo de carboidrato. Que eles falam do modelo carboidrato-insulina, né? Então, aí, por isso que tem a estratégia do low carb também, que algumas pessoas utilizam como estratégia de emagrecimento, né? E aí, quando vem um paciente, doutor, eu queria fazer jejum intermitente, eu queria fazer a dieta low carb, porque minha amiga fez. Ele já vem com a orientação dele, já. Aí, você vai escutar por que você queria fazer. Você sabe o que é? Você sabe o que é uma low carb, né? Sabe o que é um jejum? Como ele funciona? Para que ele funciona? Né? Isso são estratégias nutricionais. Mais uma. Eu utilizo low carb, eu utilizo jejum, eu utilizo dieta cetogênica, eu faço rodízio de estratégias. Que, agora, para todo mundo, não. Um exemplo, um jejum intermitente, você deixar um paciente ansioso com histórico de transtorno alimentar, sem se alimentar durante 16 horas. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Quando ele almoçar, ele vai comer a casa inteira. Ou seja, elas estão trazendo aqui a importância do profissional. Profissional. Porque tem Mas riscos, né? Tem risco. Jejum. Você fazer de qualquer forma, tem riscos. Tem risco. Eu prescrevo jejum, sim. Tanto para o emagrecimento como para algumas condições metabólicas. Hoje ele está sendo muito utilizado para controle de resistência insulínica. O paciente que pré-diabético, então, agora nem para todos, né? Porque quando você fala, vamos fazer jejum, Deus me livre. Mas para algum... Aí, às vezes, você começa com 10 horas de jejum, que é super fácil. Você comer 8 horas da noite, comer 8 horas da manhã. Né? Você utiliza a partir da noite. Mas o jejum intermitente, ele tem que ser muito bem avaliado. Não é para todo mundo. Eu conto nos dedos também. Os que eu já prescrevi. Prescrevo. Mas ele tem que ser muito avaliado. E já tive paciente também que eu tive que tirar. Que não deu certo. Às vezes a conduta da gente, você achou que ia dar certo e não deu. Claro que isso pode acontecer. Dizer, Isabela, no dia que eu fiz jejum, me deu uma fome, eu comi tanto à tarde. Vai adiantar de quê? Dor de cabeça. Fiquei com dor de cabeça, fiquei mais ansiosa, fiquei querendo matar meu marido. Minha gente. Não, aí a gente tem que saber avaliar. Precisa de mais um episódio de podcast para falar muito, tem tanta coisa que eu acho que a gente vai ter que vir de novo, né? Mas eu adorei aqui, né? Ouvi muitas dicas e fiquei muito curioso. Vocês, na grande maioria das vezes aqui, me deixou muito tranquilo, né? Até porque a população como um todo que está nos ouvindo agora no Spotify ou assistindo no YouTube, com certeza ficou muito mais tranquilizada com essas estratégias, com as propostas, principalmente profissionais, que são capacitadas, né? Então, Isabela fez SESMAC, não foi isso? Fez nutrição lá, fez quando? Eu terminei em 2017. Nossa. E como enfermeira eu terminei em 2004. Essa, 2 vezes. Duas vezes. Os episódios da gente, ultimamente, tá sendo com as egressas, duplamente egressas. Ela foi 3 vezes, porque ela foi do mestrado também. E mestrado. Finalizei então mestrado. Ela tá também no trio aí, no tri. Se alguém que estiver nos ouvindo, assistindo, quiser buscar o curso de nutrição, tem algum projeto que possa vir a trabalhar com esse assistencialismo em relação à nutrição de maneira específica? Tem. Na verdade, a gente tem hoje, está bem engajada a nutrição em vários projetos, né, de extensão, de pesquisa, ligas acadêmicas. Então, hoje a gente tem no grupo no curso de nutrição 3 ligas. A gente tem uma liga de doenças crônicas não transmissíveis, a de nutrição baseada em evidências, na qual eu sou tutora, e tem a de educação alimentar e nutricional. E dentro das ligas a gente exerce, né, um papel que é uma tríade, né, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente trabalha com aulas abertas, faz pesquisas dentro dessas ligas, e também tem outros professores que não estão nessas ligas, também fazem essas pesquisas, né? E muitas delas se voltam também para essa questão de alimentação saudável, de orientar a população, de educar, e também visando diminuir essa prevalência que a gente tem hoje de obesidade, seja ela no adulto ou no público infantil, né? Isso aí, professora. Aí, fantástico hoje, né? Muita informação, muita atualidade.
Para você que nos está assistindo aí, não se esqueça de seguir a gente lá também no Spotify e no YouTube, tá bom? É isso, professor? Exatamente. E a gente quer agradecer, né? A gente que agradece. Vamos fazer o seguinte, Fazer o agradecimento, né? E aqui, SESMAC, 50 anos, iluminando histórias. É isso. Podcast Fala aí, SESMAC. Em 1973 era realizada a primeira ligação por celular. E o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o SESMAC se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro. Órgãos e impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre.